Fala, povo, beleza? Hoje eu queria aqui conversar com vocês sobre por que eu acho que o Strava deu um tiro no pé com esse negócio de cobrar para que as pessoas vejam os segmentos. Bom, então antes de mais nada, eu sou usuário do Strava, eu pago o Strava, esse valor anual, eu acho que vale a pena, eu acho o aplicativo super bacana e etc. Mas eu considero que essa estratégia que eles adotaram agora de tentar rentabilizar o aplicativo através da cobrança para que as pessoas vejam os segmentos especificamente, eu sei que você ainda consegue ver algumas coisas e tal, mas ficou bem mais limitado, eu acredito que é um erro estratégico deles. Primeiro, algumas coisas também que devem ficar claras. Eu, como libertário que sou absolutamente a favor de que as pessoas façam o que elas bem entendam com as empresas delas. Então, a administração do Strava deve estar precisando de alguma forma de rentabilizar melhor o aplicativo deles, e essa foi uma das estratégias. O meu vídeo aqui não é falar que eles não devem cobrar, ou que está errado, ou que é um absurdo, qualquer coisa do tipo. Na verdade, é uma análise estratégica. Eu acho que eles estão errando na estratégia. E aí eu vou fazer um contexto aqui do porquê que eu acho isso, e aí vocês falam o que vocês acham. Mas, de novo, eu pago, eu acho que vale a pena, mas eu acho que do ponto de vista de estratégia como rede social, eles estão se equivocando. Então, vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, como eu falei aqui, o Strava não deixa de ser uma rede social. E para que uma rede social cresça, ela precisa ter algum diferencial com relação às outras opções que você tem no mercado. A grande opção, ao meu ver, e isso é a opinião de várias pessoas que eu conheço também, o que fez com que o Strava tivesse um diferencial com relação a outros aplicativos de registro de treino fosse justamente os segmentos. Porque os segmentos estimulavam e estimulam até hoje uma certa competição em qualquer coisa que você faça. Então, às vezes você começou a pedalar agora, aí você deu um pedalzinho aqui em volta de onde você mora, etc. E de repente você subiu lá seu treino no Strava, você viu lá, poxa, aqui em tal segmento eu fiquei em tal lugar. Pô, aí no outro pedal que você fez, caramba, isso aqui eu fui de tal lugar para tal lugar. Então, esse estímulo de competição fez com que muita gente fosse para o Strava. Existem várias opções de aplicativos de treino, que hoje em dia tem segmentos também, mas o Strava foi meio que o pioneiro nessa parte, né, nessa área de estímulo à competição. Assim como outras redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, enfim, todas essas tiveram algum diferencial que fez com que ela se tornasse uma rede social de sucesso. Agora, algumas redes sociais, a maioria na verdade, tendem a cometer alguns erros nesse meio do caminho, e geralmente está vinculado à forma de rentabilizar. Quando a forma de rentabilizar entra em conflito com esse principal diferencial que a rede social tem de atrair pessoas, geralmente isso inicia um processo de decadência da rede social. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer com o Strava, ou que isso vai acontecer daqui a um mês, pode demorar anos. Você vê, o Facebook, ele começou a cometer esse erro, vou falar isso daqui a pouco, há anos, e até hoje ele não morreu. Ele ainda é uma rede social com muita gente, mas perdeu muitíssima relevância. Então, justamente porque a estratégia de rentabilização dele entrou em conflito com um dos diferenciais que ele tinha. Então, vamos falar aqui um pouco mais do Facebook, por exemplo, para servir de exemplo. Depois a gente fala de um exemplo positivo, que na minha opinião é o YouTube. O Facebook, o que ele começou a fazer? Ele começou a cobrar para que a informação que você publica fosse para as pessoas que já te seguem. E a rede social, o Facebook, era justamente esse compartilhamento de informações. Então as pessoas queriam ver o que as pessoas que elas seguem estão publicando. Aí o Facebook, o que ele começou a fazer? Ele começou a te cobrar. Não, então, por exemplo, lá no Pra Quem Pedala, tem 300 mil pessoas seguindo a gente lá, até 330, sei lá. Quando eu publico alguma coisa no Facebook, isso vai para, sei lá, 10 mil pessoas, dessas 300 mil que seguem a gente. E ele me cobra para que essa informação vá para todas as 300 mil que me seguem. Ou seja, as pessoas escolheram me seguir e essa informação não vai para elas porque o Facebook quer rentabilizar isso de alguma forma. E isso fez com que o Facebook começasse a perder relevância, principalmente para as empresas e para as pessoas de um modo geral, porque eu falo, cara, eu tenho um monte de amigo aqui, tem um monte de gente que me segue, esse troço tá ficando escuro,
e de repente a minha informação não vai para essas pessoas, isso começa a perder relevância, e as pessoas começam a buscar alternativas aos poucos, e isso aconteceu com o Facebook. Já o YouTube, eu acho que ele tem uma estratégia mais inteligente, ele alinha os interesses. Qual que é o diferencial do YouTube? Pessoas produzindo conteúdo de graça, e eu vou lá para assistir conteúdo de graça. Como é que o YouTube se rentabiliza? Ele vende publicidade para as empresas, essas empresas querem aparecer para esse monte de gente que está vendo conteúdo de graça e ele cobra da empresa, não do gerador de conteúdo. Na verdade, ele até paga o gerador de conteúdo, ou seja, ele pega parte desse dinheiro que ele veicula nas propagandas, que aparecem aqueles 5 segundos, etc., e ele paga parte para o gerador de conteúdo, ou seja, ele estimula o gerador de conteúdo a gerar mais conteúdo, ele estimula a empresa a pagar o YouTube porque vai aparecer uma publicidade para um monte de gente, e ele estimula o cara que está assistindo porque ele vai ver o conteúdo de graça. Então ele consegue alinhar todos os interesses, por isso que o YouTube é uma rede social de tanto sucesso há tanto tempo. Ela não perde relevância, porque ele conseguiu alinhar os interesses. Voltando lá para o Strava. Agora, eu acho que o Strava tem que pensar formas de se rentabilizar e de fazer uma melhor forma de ganhar dinheiro. Mas ele cobrar das pessoas para o principal diferencial dele, ele pode até ver isso um ganho de curto prazo. Ah, olha só, tá vendo? Agora eu vou cobrar aqui para o pessoal continuar vendo os segmentos. Só que boa parte dos novos entrantes não vão comprar isso. Muita gente, não é caro, é menos de R$10 por mês. Mas, no mundo hoje em dia você tem tanta coisa de graça, você abre muita porta para que apareçam vários outros concorrentes. É óbvio que na hora que abre um concorrente, ele não tem o tanto de usuários que tem o Strava. Então, o Strava ainda tem esse trunfo de você ter muita gente. Então a outra rede social vai começar com pouca gente, até aquilo pegar tração demora um pouco. Mas acontece. A gente vê enormes redes sociais aí deixando de ter relevância justamente porque aparece uma outra, aquilo vai crescendo, daqui a 3, 4 anos, bum, tomou aquela rede anterior, deixou de existir. Então, de novo, eu não digo que isso vai acontecer com certeza, só pelo histórico de redes sociais que se tem por aí, isso é uma estratégia que tende a dar errado no longo prazo. Ele pode mudar isso, voltar a deixar os segmentos gratuitos, enfim, melhorar alguma coisa e tal. Mas eu acredito que isso seja uma estratégia ruim. Eu acho que eles deveriam, se eu fosse lá um dos diretores do Strava, eu faria de forma diferente. Eu cobraria por desafios, eu criaria coisas específicas para se cobrar. Eles têm muita gente. São muito, eu não sei exatamente o número de usuários, mas sei lá, não sei se já passou de 100 milhões, sei lá, alguma coisa assim. Mas é muita gente. Então, eles têm formas de rentabilizar isso de outras maneiras. Mas eu acho que você tentar botar um preço no seu principal diferencial é complexo. Só repetindo, não sou contra, não acho abusivo, não acho não sei o que. Aí tem uma galera que tá do outro lado também, você tinha que agradecer o tempo que você usou gratuitamente e tal. Eu não acho que as coisas têm que ser gratuitas, é simplesmente uma coisa de diferencial. Você tem o principal diferencial que atrai as pessoas para a sua plataforma e essa coisa tem que ser preservada ao máximo. Se essa competição entre as pessoas gratuita é o que atrai muita gente para o Strava, então isso tem que se manter. Isso tem que se manter dessa forma. E aí você vai tentando rentabilizar ao redor disso. De novo, YouTube, conteúdo de graça para as pessoas. Eu preciso estimular geradores de conteúdo a botar conteúdo aqui dentro para que eu distribua conteúdo de graça. Então como é que eu vou fazer para rentabilizar isso? Ou seja, então eu vou pegar empresas ao redor ali para aparecer e tal, e você pensa dessa forma, você consegue se rentabilizar sem ferir o seu principal atrativo, né? O YouTube não é perfeito, tem alguns problemas aí, principalmente com liberdade de expressão, tá tendo muito problema, isso é outra discussão, mas eu acho que é a plataforma que tem conseguido melhor isso. Então o Strava, com esse monte de usuário, vai lá, faz eventos, conversa com as empresas do mundo da bicicleta, conversa com as empresas do mundo fora da bicicleta. Hoje em dia tá os governos aí injetando zilhões em mobilidade urbana por conta do negócio do vírus aí e tal, que a gente não pode falar, senão o YouTube não... Tá aí mais um erro do YouTube, você fala o nome do negócio e ele não distribui o vídeo, por mais que você não esteja falando nada demais. Então, eu acho isso. Eu acho, foi sim um erro estratégico, eu acho que é um tiro no pé do Strava tentar cobrar esse negócio dos segmentos, mas, enfim, é uma opinião minha, não sei qual é a opinião de vocês, deixe aqui nos comentários o que vocês acham disso. Mais uma vez, eu sou um usuário, eu adoro a plataforma, inclusive chegou recentemente aqui, acho que esse aqui é o meu 8º
badgezinho do Festive 500 do Strava, que é um desafio que acontece no final do ano, você tem que pedalar 500 km entre o Natal e o Réveillon e tal, eu acho muito legal isso aqui, participo todo ano, é um estímulo para mim iniciar o ano de treino, então eu gosto muito, mas até porque eu gosto, estou aqui fazendo esse vídeo, não sei se alguém de lá vai escutar isso, mas aqui é alguma argumentação do porquê que eu acho isso, essa estratégia equivocada, beleza? Comenta aí, like no vídeo, se inscreve no canal e a gente fala mais depois, valeu!